Bom, pode deixar aí. O tema de hoje é caminhos para enfrentar a crise climática. Eu acho que não poderia haver um texto melhor para ser lido antes de começar a falar sobre isso do que o texto que a Ana Paula acabou de ler. A humanidade vive um período de profunda doença, mas é uma doença tão profunda que está levando o planeta inteiro a entrar em convulsão. Nós nunca tínhamos visto isso. A humanidade nunca viveu isso. E essa convulsão, ela está acontecendo por um problema de dissociação, praticamente de uma esquizofrenia, eu diria. Uma dissociação onde nós nos separamos da nossa essência espiritual e achamos que nós resolveremos os problemas do planeta através somente de uma perspectiva materialista. Eu pergunto a vocês, se esse texto fosse lido nas Nações Unidas, como é que as pessoas reagiriam? Em que você dissesse que vocês estão vendo o torto como reto e o amigo como inimigo, vocês estão perdidos nas suas vãs fantasias e ideias equivocadas e estão levando o planeta à sua própria destruição. Eu começo com essas palavras e dou uns pulos agora para o mês de novembro, aonde aconteceu em Baku, no Azerbaijão, a COP29. E o meu amigo Marcos esteve lá em Baku e eu parei em Frankfurt. Eu decidi não seguir até Baku por uma questão muito pessoal, uma questão que poderia haver uma análise equivocada da minha parte, mas eu cheguei à conclusão que não tinha mais idade para ficar vivendo tensão. Eu sou descendente de iranianos, eu tenho nome iraniano, cara de iraniano, e o Azerbaijão é inimigo mortal do Irã. Era a pior hora para um iraniano aparecer em Baku. E eu falei, olha, eu não estou afim de passar por dissabores, então a equipe da qual eu faço parte de uma organização chamada Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. Eu sou o consultor internacional do Guelé 10, que trabalha na dimensão das Nações Unidas em várias áreas. E até depois, no final, vou pedir até que o Marcos complemente com um pouco da percepção e da perspectiva que ele traz do que ele viu lá em Baku mesmo. Mas o que acontece numa COP? Vocês devem ter visto na mídia, o planeta está em chamas, a temperatura da Terra está subindo, existe uma proposta de evitar que a temperatura suba a mais de 1,5 graus do que era a temperatura da Terra antes da Revolução Industrial, ou seja, voltar a níveis anteriores a 1800, digamos, a grosso modo. E uma tentativa de evitar que o pior aconteça, porque a temperatura vem subindo, e à medida que a temperatura sobe, a primeira coisa que acontece é a calota polar começar a derreter, o nível do mar sobe, está subindo, alguns países vão desaparecer. A exemplo, por exemplo, de Tuvalu. Tuvalu é um país que vai desaparecer em breve. Onde fica? Fica no Pacífico. Um país desaparecer é uma coisa muito grave, isso não é uma brincadeira. Você, o país vai desaparecer. Eu sinto muito. Mudem de lugar. Né? Que é a solução que o mundo encontra hoje. Né? Como a solução para comunidades que estão desaparecendo do Brasil é também mudem de lugar. Para vocês mudem de lugar, um país tão grande, por que vocês estão se apegando aqui a esse pedaço de chão? Então, países, comunidades estão desaparecendo. A biodiversidade terrestre está desaparecendo. A forma de nós vivermos dentro desse planeta está tendo que ser modificada a fórceps.
Porque não há como você manter as coisas como elas estão. E vocês estão vendo isso, ninguém aqui precisa ser especialista na área climática para ver que tem coisa acontecendo. Mas o que é a razão disso tudo? Né? Por que a temperatura da Terra está subindo? Porque nós estamos jogando carbono na atmosfera, né? E isso faz com que o efeito estufa, né, aconteça e faz com que a poluição aumente e com isso a temperatura vai subindo. Mas tem como a gente parar com isso? Tem. Mas ninguém quer. E ninguém quer somos nós também aqui nessa sala. Nós também não queremos. Porque nós ainda não nos convencemos que nós temos que mudar a nossa forma de existirmos. O primeiro que não quer mudar coisa nenhuma é a indústria do petróleo. E nem o Brasil quer mudar. Agora que eu descobri a margem equatorial, vocês vão querer me atrapalhar? Agora é o momento de nós ganharmos dinheiro, agora é o momento do país ficar rico. Quem vai ficar rico? Os pobres? Os pobres nunca ficaram ricos. Jamais ficarão ricos. Eles só vão sofrer as consequências da mudança climática provocada pelo desejo de ficarmos ricos. Nós agora vamos ficar ricos. A educação do Brasil mudou com o pré-sal? Alguém viu alguma coisa mudar na educação? Porque o pré-sal era para pagar um salto quântico na educação brasileira. Ninguém viu isso. E ninguém nunca vai ver. Ninguém vai ver dinheiro da margem equatorial, a exploração do petróleo, fazer mudar coisa nenhuma, porque não é isso que está em jogo. Está em jogo que são interesses muito poderosos. Interesses tão poderosos que pouco se importam com o que possa vir a acontecer no curto, médio e longo prazo. Quem mais não quer mudar nada? Não quer mudar nada a indústria que depende não do petróleo que é queimado na forma de combustão de motores, mas da indústria que faz do petróleo o quê? Plástico. Nós estamos tomando água aqui em copos de plástico. E a gente faz parte desse conluio tenebroso com tudo que existe à nossa volta, que a gente está dizendo, mas não pode, mas nós estamos meio que na pegada do Pierre Weil e Roberto Crema, na normose. Nós tornamos tudo normático. É assim, o que eu faço o quê? Quem mais não quer mudar coisa nenhuma? Não quer mudar coisa nenhuma a indústria do transporte, porque sai mais caro. E mesmo se eu falar, ok, todo mundo carro elétrico, essa transição do combustível fóssil para o carro elétrico é também uma certa ilusão. Aqui no Brasil funciona, de certa forma. Porque quando a gente tem bandeira vermelha na nossa conta de energia, qual é o botão que as fornecedoras de energia apertam? O botão das termoelétricas. Termoelétrica funciona com o quê? Combustível fóssil. Diesel. Então o que adianta eu poupar queima de combustível fóssil no meu carro se a eletricidade que eu vou puxar está vindo também de combustível fóssil? Então a gente vive um círculo absolutamente vicioso. É tão maluco isso que eu estou falando, que o Brasil decidiu agora taxar as placas solares que a China produz a preço de banana, mesmo,
A troco do que você está taxando painel solar? Se todo mundo colocasse painel solar no telhado dos nossos prédios aqui em Brasília, nós teríamos energia para fornecer para os carros elétricos de todo mundo que mora num prédio. Mas não é isso. Onde está a doença? O texto que nós ouvimos de Bahá'u'lláh, logo no início, traz a chave dessa questão. Existe um mal de dimensão, da dimensão, não de dimensão, mas da nossa dimensão espiritual. Nós estamos tão esquizofrênicos como seres humanos que nós não admitimos que dentro de uma discussão das Nações Unidas nós possamos falar sobre esse texto. Mas de que sentido a gente falaria? Não é um texto de pregação. Ninguém está falando, vamos fazer uma pregação religiosa e tal. Nós estamos falando o seguinte: esse texto nos remete à necessidade de nos entendermos enquanto comunidade humana. Qual foi a solução que logo ao final do texto aparece? A solução para todos os problemas que a humanidade enfrenta hoje é ela buscar a sua unidade, ela buscar a sua união. Então eu vou falar de 4 coisas que a minha organização e eu lá em Frankfurt, foi uma coisa tenebrosa, porque as coisas começavam às 9 horas da manhã em Baku, 3 horas de diferença de Baku para Frankfurt. Do bobo aqui achou que eram 2, porque quando a Europa mudou de horário, Baku não mudou de horário, eles não tinham horário de verão. Eles continuaram no horário anterior, ficou com 3 horas de diferença. Eu, 6 horas da matina, eu tinha que estar sentado na cadeira, já fazendo uma reunião com a minha equipe e falando muito bem, pessoal, e agora, vamos para onde? Eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, encher minha cara de tapa para dizer, acorda, rapaz, para você poder entender o que está rolando. E eu passava de 9 da manhã, literalmente, não estou brincando, até 4 da tarde, quando dava 7 da noite lá e que acabava tudo, é que eu saía da mesa. E eu falava, bom, agora vamos almoçar, né? Mas nesse caminho que eu acompanhei, eu quero falar de 4 coisas que eu acompanhei, que vocês vão ver como elas precisam sim de uma perspectiva espiritual. Nós trabalhamos, nós de Guelé 10, em 4 áreas temáticas. E eu vou explicar um pouco. Aquilo que se chama transição justa, aquilo que se chama financiamento climático, aquilo que se chama gênero e clima e aquilo que se chama adaptação. Então vamos falar de transição justa. O que se busca negociar dentro das Nações Unidas, né, desse braço das Nações Unidas, chamado pela sigla UNF3C-CCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a United Nations. Como é que é, hein? Vamos lá. United Nations F. Framework Convention, Convenção Quadro para a Mudança Climática. CC, Climate Change. Ela diz que tem que haver uma transição justa. Ou seja, se você quer mudar a sua matriz energética do petróleo para energia eólica ou para energia solar, ou para outras formas de energia, essa transição ela precisa ser justa. Ela precisa considerar o ser humano. E a gente tem que ir lá brigar, porque ninguém está considerando o ser humano coisa nenhuma. Aqui no Brasil está se implantando turbinas eólicas dentro de áreas quilombolas, pagando-se valor de banana, não vale, porque banana está muito caro. Eu nem sei mais o que é barato hoje, mas pagando-se nada para que aquele cidadão ou a cidadã entregue um pedaço de chão grande para botar a turbina do lado da casa dele ou dela. Vocês já ouviram o barulho de uma turbina eólica? Vocês não ouviram, porque quem ouviu, vocês só veem turbina eólica na TV, aquele negocinho girando, né? Bonito. Aquilo faz um barulho ensurdecedor, noite, dia e noite.
Essa pessoa que bobamente, que foi tapeada, ela foi tapeada para vender aquele pedaço de chão e vendeu, perdeu o direito daquele pedaço de chão. Vai ficar ouvindo turbina noite, dia e noite. Então, há testemunhos de pessoas que estão enfiando papel higiênico molhado dentro do ouvido e tendo depois problemas de audição, porque vai enfiando e aquilo lá acaba parando onde não deve, né? Para não ouvir, porque não está aguentando. Onde está a justiça da transição? Segundo, vamos fazer aqui um experimento muito simples. Porque nós brasileiros somos ótimos em fazermos aquilo que se chama filtragem racial. É dizer, onde é que está o negro ou a negra brasileiro ou brasileira? O que vocês acham? Nas plataformas de petróleo tem mais negro, mais branco, menos branco? Chutem. É igual? Hã? Mais branco? É pergunta retórica? Não, é pergunta prática, eu quero ouvir de vocês. Quem vai se sujar de graxa? Quem é que tem um trabalho que não que não necessita um grau de eximidade técnica? Qual é a cor da pele dessa pessoa? Preto. Se for branco, vai ficar preto. Preto, vai ser pelo óleo. Começar. Mas certamente é o negro. É o negro. Quando houver a transição energética e nós saímos da matriz de combustível fóssil para a alta tecnologia dos painéis solares, a alta tecnologia também das turbinas eólicas, quem vai estar controlando lá? O branco. Então, o que é a nossa briga? Vocês querem fazer transição justa? Eu quero saber como é que vocês vão treinar as negras e negros da Petrobras para quando eles perderem o emprego não ficarem amigos vendendo quibe e coxinha na rodoviária, porque não tem mais como ter acesso ao trabalho, porque não receberam treinamento. Então, para a transição justa, existe um comitê das Nações Unidas que trabalha a questão da capacitação. Mas quem é que eles estão preocupados em capacitar mais hoje? Quem é o poder hegemônico global? Quem é o poder hegemônico global? O branco. Então, olhem só como uma organização de mulheres negras entra na ONU e diz: ó, cara pálida, olha para cá, peraí, o teu texto está errado. Teu texto não está falando sobre transição justa na forma como nós estamos vendo. Só para ilustrar uma coisa bem rápida. Vamos para adaptação. Adaptação dentro da crise climática significa o seguinte: está chovendo muito em algumas regiões, está seco em outras. Olhem para o Brasil. Quem mais desbarranca aqui no Brasil? O branco ou o negro? Quem mais sofre com quedas de barrancos, quedas de comunidades inteiras, favelas que estão morro acima? Quem mais sofre é fácil falar. Quem mais desbarranca, né? Não, quem é que sofre o desbarrancamento? Sim. É o negro. Porque é a maioria da população que está lá. Então, o que diz a adaptação? Nós precisamos nos adaptar. A crise climática está aí, ela não vai mudar, nós precisamos nos adaptar. Então, vamos adaptar como? Alguém se adaptou em São Sebastião, São Paulo, quando desbarrancou tudo há 2 anos atrás? Adaptou o quê? Então, nós de Guilherme 10 vamos lá levantar uma bandeira, cara pálida. Está faltando vocês falarem. Tem um comitê de adaptação, com especialistas que estão pensando só em dados, números, como que nós vamos fazer essa adaptação acontecer, e ninguém fala em população afrodescendente global. Vocês sabem quantos são os descendentes de africanos que foram escravizados, sequestrados à força na África,
e pelo tráfico transatlântico ou o tráfico mediterrâneo também vale. Foram assentados como condição de escravizados e agora estão aí no mundo. Eu não estou falando em africanas e africanos que saíram da África nos últimos 20, 30 anos, não. Estou falando quem veio 1800 para trás. Só no Brasil, 56% da população autodeclarada. Então nós estamos falando em 110 milhões, 120 milhões de pessoas. No mundo, 300 milhões de pessoas. Essas pessoas sofrem com isso. Ah, mas Iraide, você está falando só sobre pessoas pobres. Mas também tem pessoas negras, afrodescendentes, classe média alta. Tem. Só que no Brasil, nós temos cerca de 45 milhões de afrodescendentes, classe média, média alta. Agora, não me perguntem o que é média, média alta, porque os números são... É de chorar, né? Quem ganha mais de que 5 mil reais é classe média alta hoje. Então, do que a gente está falando, eu também não vou entrar nisso. Vocês sabiam, nós temos duas... Não sei o que tem mais, não, o senhor também, né? Médico, né? Eu não. Não, você não? Ah, então. Não me acuse. Não me acuse disso. Então, duas homeopatas aqui, tá? Que talvez vocês não saibam disso. Mas vocês sabem muito bem que a população negra que é acometida de alguns males sanguíneos, como a anemia falciforme. Ou vocês não sabiam, isso é um estudo muito recente, que com o aumento da temperatura, a anemia falciforme se apresenta de forma mais grave. E isso acomete pobre, rico, classe média, todo mundo entra nesse rolo. Então a crise climática não é só para pobre. Adaptação como? Como eu vou adaptar um ser humano que, se a temperatura média aumenta 0,1, 0,2 graus Celsius, não é nada. Mas as crises de anemia falciforme dela vão aumentar. Vocês já pensaram que loucura é essa? Isso é adaptação. Adapte-se. Bota umas roupas com ar-condicionado, sei lá, eu não sei o que é. Para vocês verem o que é o absurdo, nós estávamos no hotel, essa conferência da COP, antes dela tem uma que acontece na Alemanha, em Bonn. Né? Nós estamos na conferência de Bonn, de junho desse ano, que precedeu novembro em Baku. No mesmo hotel que a gente tinha a delegada do Kuwait. A gente falou, vamos ser gentil, né? A delegada aqui. A gente pega o Uber e dá carona para ela. Começamos a falar com ela sobre essa questão da adaptação. Ela falou, o Kuwait não tem esse problema. Eu falei, não tem? Não. Todo mundo tem ar-condicionado. Eu falei, você, como assim? Aí eu fui falar, vou passar para o próximo tópico, gênero e clima. Quem é que mais sofre com a questão climática? É a mulher. Aí já não vê mais a questão racial. Todas as mulheres sofrem muito mais com a crise climática porque no planeta inteiro, em média, são elas que capitaneiam as famílias. E com a crise climática, são elas que vão para o brejo. Sabe o que essa senhora me falou? Nós não temos esse problema de mulheres, porque toda mulher honesta e decente, ela tem um marido. Mas é que aqui no nosso país, no Brasil, todo mundo é honesto e decente, mas pode não ter marido. Não, mas aí toda família decente, a mulher se separar, Deus o livre, do marido, ela volta para a casa do pai. Aí a gente fala assim, mas que pai? Que casa? Não existe nada disso aqui nessa parte do planeta. A senhora está meio perdida. Como eu resolvo a questão da crise climática com as mulheres que capitaneiam famílias e que não tem para onde ir? Porque a casa dela desbarrancou, porque ela perdeu o emprego na Petrobras, porque dispensaram ela, porque estão diminuindo a pegada de carbono e não estão usando mais combustível fóssil, e por aí vai. Qual é a solução, meus amigos? Não vou me
deter muito nas particularidades de uma negociação dentro da ONU e tudo isso. A solução está naquilo que o texto que nós ouvimos. Nós precisamos parar com essa esquizofrenia de que nós somos somente seres materiais e que um dia por semana nós somos espirituais. Um dia por semana eu vou à missa, eu vou à sinagoga, eu vou à mesquita, eu vou ao templo, eu frequento um grupo. No resto, a vida é prática, meu amigo, que vai ficar fazendo oração o tempo todo. Bahá'u'lláh, em um de seus textos, ele diz que essa terra que vocês pisam, ela se enfastia de vós. E esse alerta que Bahá'u'lláh deu no século XIX, ele significa que essa terra está querendo botar a gente para fora. Ele diz que essa terra, que é a essência da humildade, que deixa ser pisada por vocês, olha o que vocês estão fazendo com ela. Isso no século XIX, meus amigos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos percebermos como seres duais. Nós temos uma dualidade. Nós somos espirituais e somos materiais. Essa dualidade nos leva a uma série de ações que, de novo, acabam tendo espaço na ONU. Eu levanto aqui 5 áreas temáticas que nós precisamos resolver, nós, humanidade, para que a gente resolva a questão climática. Isso tem lugar para a gente falar dentro de debates entre os estados. A primeira questão, eu já levantei, é o racismo. Se nós não resolvemos a questão do racismo, nós não vamos resolver a crise climática. Não há como resolver a crise climática se a gente não enfrentar a questão do racismo. Por quê? Porque não há, esse é um mantra que Guelé 10 conseguiu passar para o governo brasileiro, e agora o governo brasileiro fica repetindo ad nauseam dentro da ONU, não há desenvolvimento sustentável sem enfrentamento ao racismo. Por que não há desenvolvimento sustentável? Porque eu acabo errando no segundo elemento que eu digo que também é da dimensão espiritual, os extremos de riqueza e pobreza. Se eu tenho racismo, eu mantenho uma parte da população em extrema pobreza e eu garanto privilégios a uma outra parte da população que sempre vai estar abastada, feliz e se... Igual aquela senhora lá do Kuwait, mas a gente tem ar-condicionado, imagina, e todas as mulheres lá são decentes. Estou pensando o quê? Aliás, vou chegar no climatério, vou saber a crise climática e climatério junto. O terceiro elemento que a gente precisa levar para dentro, olha, esses elementos, tá? Extremos de riqueza e pobreza, é de uma dimensão espiritual, não é de uma dimensão material, porque nós não sofremos isso. Os estudos, os grandes pesquisadores todos falam, o planeta Terra não tem um problema de escassez, não é escassez, é má distribuição. E a riqueza e pobreza está aí dizendo o tempo todo, olha, é mal distribuído. O cenário é de escassez, mas a realidade é de abundância. A realidade é abundância. Né? Então eu tenho racismo, eu tenho extremos de riqueza e pobreza que eu preciso combater, eu tenho que levar isso para dentro das Nações Unidas. Eu tenho outro problema, que é o problema dessa nossa delegada do Kuwait, o nacionalismo exacerbado. O meu país, eu não tenho esse problema, o problema é de vocês. Nós temos a solução. O nacionalismo exacerbado é que leva países como Estados Unidos a dizerem, eu saio da Convenção Climática. O que eu quero é mais explorar petróleo. O que é que, sem querer fazer aqui qualquer, agora, crítica política, né? Eu estou pegando somente a frase do indivíduo. O indivíduo que foi eleito presidente dos Estados Unidos agora disse, nós vamos furar todo o pedaço de chão desse país para extrair petróleo. Então eu não quero abrir mão. E o petróleo vai ser meu.
Eu vou gastar como eu bem entender. O nacionalismo desenfreado é que leva a essa ruptura com a nossa humanidade. Porque eu não consigo ver o outro, o vizinho, que vai sofrer com a crise climática, como eu vou sofrer. É aquela velha história de um grupo de pessoas numa canoa, né, remando, e tem o sujeito sentado na ponta da canoa com uma furadeira manual. Está fazendo o furo. Todo mundo fala, rapaz, você vai... vamos afundar. Eu falo, não, estou fazendo furo no meu lugar. Não é com vocês. É tão absurdo quanto isso que a gente está vendo. Eu vou explorar petróleo para meu propósito, né? Quarto, a desigualdade entre homens e mulheres. Enquanto houver desigualdade entre homens e mulheres, nós não vamos resolver a crise climática, não vamos resolver crise alguma nesse planeta. Não? E quinto e última memória está falhando. A contenda religiosa. Acreditem ou não, isso entra dentro de uma forma muito escamoteada, subliminar, disfarçada, nas discussões dentro das Nações Unidas. E ela afeta a questão da crise climática. Porque eu levanto questões religiosas para combater obviedades necessárias para o mundo, como direito de mulheres iguais ao direito dos homens. Países inteiros votam contra, porque dizem que no meu país a mulher não é como vocês acham. Mulher tem que ser submissa, mulher tem que ser, etc, etc, etc. Então, essas 5 coisas, se eu digo que podem acontecer na ONU, eu pergunto, elas acontecem no nosso coração? Nós estamos vivenciando o não racismo? Nós estamos vivenciando a igualdade entre homens e mulheres? No nosso coração acreditamos mesmo? Porque na hora que nós acreditarmos mesmo nisso, a gente começa a transformar o nosso entorno. Mas está faltando uma massa crítica hoje para que isso mude. E essa massa crítica não existe porque nós não estamos acreditando muito. Não estamos acreditando muito que nacionalismo exacerbado é prejudicial. Porque tem muita gente boa que acha que é importante realmente explorar a margem equatorial, o petróleo brasileiro. Tem muita gente que não introjeta mesmo a questão de ver a dimensão religiosa do ser humano como uma dimensão multifacetada, uma dimensão ampla, não divergente, convergente, apesar de ter nomes diferentes, práticas diferentes. Não vê isso assim. E por fim, não acredita muito na igualdade entre homens e mulheres. Então, o chamado que eu trago aqui hoje, né, e é um chamado que a comunidade Bahá'í advoga de uma forma muito enfática, é que nós façamos essa mudança em nós mesmos, com esses 5 pontos. Nacionalismo, que a gente faça isso uma prática nossa diária. O que é nacionalismo para mim? Eu sou realmente uma amante do planeta? Ou eu só estou focado, sou um amante do meu país e quero os interesses do meu país? Eu acredito e pratico a igualdade entre homens e mulheres. Os extremos de riqueza e pobreza, o que eu faço para diminuir isso? Eu como indivíduo, em vez de ficar falando, não, o governo é que tem que criar coisa, eu faço alguma coisa? O que eu faço? A questão do racismo, eu sempre digo, a comunidade Bahá'í participou de uma campanha na década dos anos 2000, início dos anos 2000. A campanha era muito inteligente, feita por uma grande publicitária. Saiu na Globo, saiu em várias televisões. A pergunta era a seguinte: onde você guarda o seu racismo? A pergunta não era você é racista. Não, eu não sou racista. A pergunta é: onde você guarda o seu racismo?
Você vai ter que dizer alguma coisa. Eu guardo no coração. Era muito interessante ver a resposta. Eram pessoas na rua mesmo. E a campanha era esse mosaico de pessoas respondendo: acho que eu guardo na minha cabeça. Eu guardo na minha cultura. Perguntem isso, onde é que eu guardo meu racismo? Se esses 5 elementos nós trabalharmos no nosso cotidiano, nós vamos ajudar as Nações Unidas. Você vai dizer, peraí, você está maluco. Isso não existe. Claro que existe. Essas interconexões existem. E nós precisamos vivenciar essas interconexões para que, por exemplo, a equipe de Guelé 10 e outras equipes que lá estão, possam falar com os negociadores que estão decidindo o futuro da humanidade sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, sobre a questão de extrema riqueza e pobreza, sobre a questão religiosa que vem derrubar teses que são para o bem da humanidade e por causa de um fanatismo religioso leva-se para o brejo, né? Eu estou me repetindo: igualdade entre homens e mulheres, extrema riqueza e pobreza, contenda religiosa, racismo. Estou esquecendo um de novo. Deixa eu ver a minha cola aqui. E disparidade de ricos e pobres, né? Foi o que faltou. Mas se nós vivenciarmos isso, esses pontos, nós vamos dar possibilidade para que esse grupo de pessoas que está lá negociando o texto com 180 e tantos países tenha força interna para dizer: olha, nós estamos trazendo aqui um pleito da humanidade. Vocês precisam ver em transição justa, precisam ver em adaptação, precisam ver em financiamento climático, precisam ver na questão de gênero e clima, como vocês vão colocar decisões que levem à mudança da humanidade. É isso, pessoal.